Olá a todos, retornando então à nossa proposta inicial, que era apresentar aos alunos do Lucesumar e aos demais ouvintes, uma breve perspectiva sobre as obras de alguns autores importantes para nós do curso de Ciência Política, de mesmo Filosofia do Direito e para a própria Teoria do Direito. Lá, o motivo de hoje, o nosso assunto de hoje é a obra de John Locke. Locke é considerado por Brian McGee, um grande estudioso da filosofia, um inglês, como o supremo liberal. E nesse aspecto ele tem razão. O que marca a obra de Locke é justamente a grande perspectiva de análise da relação do homem com o governo a partir dessa relação com o liberalismo. Embora Locke nunca tenha afirmado essas questões, isso está implícito na sua própria obra. O que nós vamos abordar inicialmente, nesse primeiro assunto nosso, é a parte inicial da obra de Locke. Ou seja, Locke é um contratualista. Já expomos em uma outra oportunidade o que vem a ser uma teoria contratualista. Ou seja, apenas a título de revisão, a teoria contratualista surge como forma de desvincular a ideia de poder de questões de ordem metafísica, surge também como forma de desvincular o exercício do poder do governo com a Igreja Católica inicialmente, depois com o protestantismo também, ou seja, com essa uma perspectiva jurídica, na verdade, vai buscar no direito a ideia de contrato, e o contrato é um elemento jurídico existente entre os homens, portanto é um produto dos homens, para os homens, feito com a perspectiva, toda a perspectiva da fraqueza humana, dos problemas inerentes à própria natureza humana. Locke é um contratualista, como é Hobbes, como é Rousseau, como é Kant, John Rawls, e outros autores. Mas existe uma característica muito interessante na obra de Locke. A visão contratualista dele era diferente, principalmente daquela marcada pela obra de Hobbes. O contratualismo de Hobbes não é um contratualismo que trata a natureza humana com tanto pessimismo como faz Hobbes. Primeiro, Locke parte do pressuposto que, na verdade, não é uma ideia dele, essa ideia já está presente lá atrás em Santo Agostinho e muito mais ainda em Tomás de Aquino, aquela ideia de que Deus criou o homem, ao criar o homem dotou o homem de razão, essa é uma das diferenças entre os homens e os animais, e ao dotar os homens de razão, deu aos homens a condição de perceber tanto a existência de Deus, a necessidade da existência de Deus e também a existência destas leis naturais. Leis naturais que são derivadas, obviamente, das chamadas leis eternas. Aqui não se confunde uma coisa com a outra e não é o objeto nosso desse estudo específico fazer esse tipo de abordagem. De qualquer maneira, existem essas leis naturais que o homem percebe através da razão. O homem toma contato com essas leis a partir da razão, porque são leis que a razão não pode refutar. E entre essas três principais leis, esses três principais direitos, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Nós temos que entender que, para Locke, o homem no estado de natureza vive o que ele chama de a mais perfeita liberdade. Por quê? Porque dotado de razão e no exercício da razão, através da razão, consegue dimensionar o espaço da liberdade. O problema não surge diante de uma crise. O problema em Locke, no nosso entendimento, surge a partir da própria consequência da existência humana, ou seja, nem todos os acontecimentos se dão em função da vontade humana. Alguns acontecimentos podem ocorrer independente da vontade humana. O primeiro momento é aquele acontecimento que pode ocorrer contra a vontade humana, mas que acaba gerando um conflito. Por exemplo, lá no estado da natureza, em Locke, o homem já tem percepção da ideia de propriedade. Então a propriedade é aquilo que está próximo de si, que ele tem a posse, que ele tem o domínio. O sujeito tem lá uma criação de animais qualquer. A razão me diz que os animais não têm percepção do limite de uma propriedade de outra, portanto vou cercar a minha propriedade. Bom, o meu vizinho também dotado de razão, do uso da razão, tem a sua horta, sabe muito bem que os animais também não têm essa percepção de limite da liberdade, também cerca a sua propriedade, ele cultiva a sua horta e eu estou aqui
cultivando os meus animais, até porque tanto ele quanto eu cumprem um dos desígnios de Deus, ao mesmo tempo que potencializa a existência da natureza. Essa ideia de potencialização da existência da natureza em Locke é uma ideia muito interessante. Um acontecimento qualquer, uma chuva vem aí, uma chuva muito violenta, leva a minha cerca, a cerca dele, e os meus animais então avançam sobre a horta dele até procurando o que comer. Não tem nada de errado nisso, uma vez que os animais agem pela necessidade e pelo instinto. Bom, o problema é que ele acha que o que os animais comeram da horta dele vale 20, eu acho que vale 15, a minha razão dimensionou parcialmente isso em 15, e nós vamos entrar numa discussão 20, 20, 15, 20, 15, 15, 20, e, portanto, nem a minha pessoa nem a dele pode advogar em causa própria, porque advogando em causa própria, nós vamos deixar nos desenvolver pelos nossos sentimentos. Então, é a necessidade da existência de um terceiro independente e imparcial que possa vir a julgar com justiça. Olha, não é 20, não é 15, eu acho que é 18,5, tenho certeza que esta é a forma de se fazer maior justiça. Mas esse alguém independente não pode ser um desconhecido porque não está envolvido com os problemas da comunidade em geral. Não pode ser o meu amigo porque poderia ser influenciado pela nossa amizade. Não pode ser o amigo do meu vizinho porque poderia ser influenciado pela amizade dele. Nesse sentido, então, os homens, como forma de melhorar a sua vida em sociedade, como forma de potencializar a sua vida em sociedade, como forma de procurar desenvolver a sua vida em sociedade, decidem então, por consentimento, por vontade própria, fundar o que se chama de governo civil, que é o terceiro independente imparcial, que tem por finalidade preservar esses nossos direitos naturais, preservar e ampliar. Então, dentro dessa perspectiva, o contrato em Locke é um consentimento não advindo necessariamente de uma crise, mas de uma forma de aperfeiçoamento da vida em sociedade. Então, sendo assim, esse terceiro independente, que é a figura do governo civil, é algo extremamente necessário para compreender a ideia de contrato em Locke. Não é um contrato social, como vai dizer Rousseau, é antes de tudo um contrato político, resultado de um consentimento entre os homens. Nessa perspectiva, então, nós podemos verificar que a ideia de contrato em Locke se encontra muito mais na condição de melhorar, de aprofundar, de aprimorar a nossa existência em sociedade, do que tendo como surgimento uma crise. É lógico que mesmo lá no estado da natureza, alguns homens, mesmo dotados de razão, não vão querer usar a razão pelos mais diversos motivos. Aqui não nos interessa arguir quais seriam todos esses motivos. Lógico que nesse caso, eles também estariam subordinados a esse governo civil, porque afinal de contas o governo civil ele existe para aprimorar a vida em sociedade. Bom, sendo assim, então, o que nós temos dentro dessa teoria contratualista de Locke? O governo civil é necessariamente resultado da necessidade de aprimorar, de aperfeiçoar a vida em sociedade, de conformar a natureza humana com certos acontecimentos que fogem ao nosso controle, ter um terceiro independente, imparcial, que vai governar a todos, no sentido de garantir os direitos naturais, os três direitos naturais, direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade, não tendo a menor possibilidade de diminuição desses direitos. Contudo, deve preservar e necessariamente ampliar esses direitos. Então nós podemos verificar que a visão que Locke tem acerca do homem do estado da natureza não é uma visão tão perversa, vamos assim dizer, tão conflituosa quanto aquela proposta por Hobbes, mas também não é tão romântica quanto aquela que será proposta por Rousseau. É uma visão que leva em consideração a ideia de razão. E a razão, na verdade, é capaz de dar ao homem a dimensão da sua liberdade. Então este é o primeiro momento, um momento muito interessante, que nós precisamos refletir um pouco mais sobre essas questões na obra de John Locke, Dois Tratados sobre o Governo. Por enquanto é só.
e até a nossa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.